Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer esse exercício aqui sobre cálculo de campo magnético em um núcleo de ferro, certo? Com um pequeno gap de A de largura W, ok? Então a ideia aqui é fazer com que nós passemos aí uma bobina com N voltas, por onde passa corrente I, e a gente gera um campo magnético, né, pela regra mão direita. Esse campo aqui tem esse sentido, certo? E aí ele vai circular ao longo desse núcleo de ferro, tudo bem? O ferro é um material que tem essa propriedade de um Mi muito maior do que um Mi zero, tá? Uma coisa assim da ordem de... Depende do tipo de ferro, tipo de aço, tá? Mas em geral, materiais ferromagnéticos eles têm um Mi bem elevado, né? Ou seja, ele consegue ir conduzindo esse fluxo magnético. A gente pode considerar que esse campo B ele é uniforme, né? O mesmo fluxo de campo magnético ao redor de todo esse núcleo aí, mesmo com esse gap, tudo bem? E aí o nosso objetivo é calcular quem deve ser esse B, né? Dado o número de voltas N, da corrente I, a gente precisa também desse comprimento L, tá? Então esse comprimento total aqui do toroide, vamos chamar aqui de um L maiúsculo, tudo bem? E a ideia, naturalmente, é que esse gap aí seja bem pequeno, né? Bem menor do que esse L. Tá? Então, se esse L teria alguns centímetros, esse gap aí seria um gap de alguns milímetros, tudo bem? Então, gente, vamos às nossas possíveis ideias para resolver esse problema, tudo bem? Pensando nessa geometria, né, a gente poderia aí pensar, desenhar uma periana ao longo do toroide, certo? A gente poderia imaginar aqui uma amperiana, um caminho que eu vou chamar de gama, certo? E aí a gente tem, né, uma possível ideia seria a gente usar a lei de Ampère, né, e que nos diz que a circulação do BdL em gama, isso aqui vai ser igual a μ0I, né, o I encerrado, em que a gente poderia tentar, né, identificar como essa corrente I multiplicada N vezes, né, porque eu passo N vezes circulando essa amperiana, tudo bem? Agora isso aí é um elemento dessa corrente, porém não é toda a corrente, né? Essa aí basicamente é essa corrente que a gente vê passando em um fio, é única e simplesmente a corrente livre, né? A gente tem aí um efeito da magnetização do núcleo de ferro, e isso aí vai implicar que a gente vai ter uma corrente de magnetização, ou seja, esse I na verdade não é o I livre, mas é o I total, né? E como a gente não sabe a corrente de magnetização, não é conveniente que a gente comece com essa estratégia, certo? Mas isso aí é quase igual à regra que a ideia que vai resolver o problema, né? Que basicamente é a lei de Ampère, mas não com o campo B, né? O campo magnético B, o campo densidade fluxo magnético, mas a gente vai usar o campo H, né? Então, a circulação do campo H, né, ela é construída, né, esse campo H ele é construído para que seja igual à corrente livre, tudo bem? E essa corrente livre aqui, essa corrente roxinha que a gente vê entrando, tá? Então essa aqui vai ser a ideia que a gente vai começar a tocar a nossa solução, né? O campo H ele é nosso parceiro aí para a gente conseguir calcular esses campos aqui só em termos da corrente livre. Então essa aí é a principal ideia. Então vamos lá. Esse H ele vai naturalmente circular junto com o campo B, né? Mas eu preciso ter um H1 dentro do núcleo e um H2 no gap, tudo bem? No gap de A, ou seja, eu não tenho uma simetria absoluta entre no meu sistema, que eu tenho esse gapzinho, mas eu vou chamar de um H1, né, dentro do núcleo de ferro, tá? E um H2 dentro
do gap de A. Certo? E aí eu vou supor que os dois têm essa mesma direção aí, φ, né, circulando ao longo do meu problema, tudo bem? De tal forma que essa circulação, essa integral de linha, eu posso simplesmente escrevê-la como H1 vezes L mais H2 vezes a minha largura do gap. Isso aqui vai ser igual à minha corrente encerrada pela amperiana, que vai ser basicamente N vezes I. Tudo bem? Então, essa aqui é a nosso primeiro resultado. Ok? Mas a gente também sabe que a gente pode pensar em termos, né, da condição de contorno nessa interface entre o material magnético e o gap de A. E a gente, nessas condições de contorno, a gente tem que o B perpendicular é contínuo. O que implica dizer para a gente que o μ H1 é igual ao μ0 H2, certo? Então isso aí garante que o B ele é contínuo, é igual antes e depois, tá? Da interface ferro-ar. Consequentemente, a gente... isso aqui é igual a B. Ótimo. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui o H1, né? Por sua vez, ele vai ser igual a μ0 H2 sobre μ. Certo? E eu vou substituir isso aqui lá em cima. Então, o H1 vai ter μ0 H2 sobre μ mais H2W igual a NI. Tá? E agora, basicamente, eu vou isolar o H2. O H2 ele vai ser igual a NI dividido por W mais μ0 sobre μ. Tá? E aí a gente está quase encerrando o problema, né? Basicamente, para achar o B, a gente precisa somar. Está faltando um L aqui, né, gente? Faltou um L aqui, desculpa. Faltou um L aqui, perfeito. Agora eu pedi adicionar. Estava com unidade diferente. Então, agora, para a gente achar o B, a gente precisa tomar esse H2, né? E multiplicar por μ0 para a gente achar o B. Então, o B vai ser igual a μ0 H2. Ao invés de multiplicar o numerador, né, para ficar uma solução bonitinha, né, eu vou dividir o denominador por H0, por μ0, desculpa. Né? E aí a gente vai ter essa expressão aqui. NI sobre W, que é a espessura, sobre μ0 mais L sobre μ. Tá? E isso aí a gente fecha, né, o nosso cálculo do campo B. Tudo bem? Então, esse fica sendo o resultado do B que circula, certo? Esse sistema. E percebam, então, que ele tem o seguinte comportamento, né? Ele tem o numerador NI, certo? Que é a corrente que está atravessando o número de voltas, tá? Dividido pela soma de dois termos. Pela soma de um termo L sobre μ, tá? Associado aí ao comprimento total do núcleo de ferro sobre μ, tá? E esse outro termo aqui é W sobre μ0, tá? Que aí seria uma resistência magnética, a gente pode imaginar isso, tá? O termo técnico para isso é uma relutância magnética, mas eu não vou entrar nesse tipo de detalhe. Mas existe uma resistência à passagem do fluxo magnético associada ao L e associada ao N, né? E aí o fato do μ ser muito grande faz com que esse termo da direita seja bem pequeno, e esse termo aí na maior parte das aplicações de engenharia, por exemplo, né, aplicações práticas, né, esse termo aí é dominado por esse W sobre μ0, tá? E esse NI
o nome técnico dele em circuitos magnéticos é força magnetomotriz, né? Que é uma quantidade análoga à força eletromotriz que a gente tem em circuitos elétricos, tá bom? Então, assim, só um gostinho aí do que são circuitos magnéticos para vocês. Certo, gente? Então, o nosso B é esse cara aqui, que resolve, então, o nosso cálculo de campos magnéticos nesse sistema, né? E aí, recapitulando, a ideia principal disso é você fazer a circulação do campo H e atribuir uma quantidade H1, né, dentro do núcleo, H2 dentro do gap e fazer a continuidade dos dois campos. Que basicamente percebam que eu dizer que o campo é constante dentro e fora do núcleo de ferro, tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção, vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.